Vamos tentar restabelecer o contato com o nosso repórter David de Tasso, falando ao vivo do Rio Grande do Sul. O Mercado Público de Porto Alegre foi inaugurado no dia 3 de outubro de 1869, considerado o mais antigo do Brasil, e também foi afetado pelas fortes chuvas. Repórter David de Tasso já ao vivo aqui com a gente. David, por favor, suas informações. Onde você está nesse momento? Pois é, Soraya, eu estava ao lado do Mercado Público. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Mas por conta de sinal de internet que tem oscilado bastante aqui em Porto Alegre, a gente não conseguiu fazer a entrada. Mas ao fundo, para quem nos acompanha por vídeo, está o Mercado Público, que tem 154 anos de tradição. Eu estava conversando ainda há pouco com o Ronaldo Pinto Gomes, ele que é o gestor do Mercado Municipal, e ele relatou que as perdas estimadas são em torno de 20 a 30 milhões de reais só nesse local. Então é um mercado mais antigo de todo o território nacional, com todas essas perdas registradas, e a altura da água, aquela cheia que teve em 41, que a gente tanto fala, o mercado também foi atingido, e agora com essa nova cheia em 2024, atingiu 35 centímetros a mais. Isso a gente está falando dentro do Mercado Público. Mas aqui pelas ruas de Porto Alegre, no centro histórico, a gente vê as pessoas limpando os estabelecimentos, já que o nível da água está baixando cada vez mais. Esse ponto onde nós falamos aqui, no Jornal da Manhã, a gente conversou, até mesmo a Soraya estava apresentando, a gente não conseguia transitar com tranquilidade porque havia água aqui. A gente até chegou a atravessar, mas por conta das botas. Agora a gente já tem uma normalidade. Então a gente vê que a água está baixando cada vez mais aqui na capital do Rio Grande do Sul, e as pessoas se mobilizando para fazer essa limpeza, para fazer realmente todo o escoamento da água. Alguns estão utilizando geradores para fazer essa limpeza, mas o receio é que chova novamente, porque o céu está nublado nesse momento, e aí tem previsão de chuva, não de chuva forte, mas o receio é justamente esse, de fazer uma limpeza e o nível da água voltar a subir. Lembrando que o nível da água estava em 4,70 metros na estimativa de sexta-feira, chegou até 5,33 metros, e toda essa questão envolvendo o Rio Guaíba, que fica aqui próximo, cerca de 3 quarteirões do centro histórico, e as comportas elas foram abertas, 2 delas, para que a água comece a retornar então para o Rio Guaíba. Então a gente trazendo essas informações aqui direto da capital de Porto Alegre, com todo esse sentimento mesmo de tristeza, de perdas, porque eu estava conversando ainda com o Ronaldo, ele que é o gestor do Mercado Municipal. Ele falou assim: David, não é nem a questão de realmente do objeto em si, é o que ele representa para nós. Ele até brincou da questão da bomba de chimarrão, que é muito tradicional aqui entre os gaúchos, Ele falou: perdi minha bomba, perdi meus chapéus, que eu gosto de utilizar. Então, estou muito triste com essa situação aqui, que todos os gaúchos têm vivido, não só as das cidades atingidas, 85% dos municípios, 155 mortes foram registradas. Então realmente o pessoal está bastante entristecido, mas no momento de tentar retomar as atividades, de limpar, contabilizar os prejuízos e tentar ir aos poucos voltando à rotina. A gente trazendo essas informações, mas antes de eu encerrar a minha participação, ainda mais cedo a gente conversou com o secretário de administração da Prefeitura de Porto Alegre. Não sei se a gente tem essa entrevista separada, mas para exibir para vocês de que forma que está a ajuda nos abrigos, porque são 154 existentes aqui na capital. A gente tem essa entrevista então, e a gente vai exibir para vocês. Acho que ainda não, David, mas daqui a pouco a gente vai separar assim essa entrevista para repercutir também com quem nos acompanha e até chamar atenção, Você falava exatamente ao vivo desse ponto mais cedo, conosco no Jornal da Manhã. Até impressionou aquela cena em que você estava tentando mostrar que tinha um peixe ali embaixo. Até achei que fosse um peixe que pudesse estar morto, mas era um peixe que estava vivo, E agora, nesse momento, você fala desse mesmo ponto e já tem uma parte seca, Em quanto tempo vocês conseguiram até perceber que a água foi baixando? É de forma bastante lenta? Como que vocês conseguiram perceber, que vocês passaram a manhã nesse ponto aí da capital?
Exatamente, a gente até mostrou um rato, acho que ele não está mais aqui, recolheram, né? Enfim, ratos mortos pela rua, há esse risco de contaminação. A gente até mostrou um voluntário que trouxe de Curitiba donativos EPIs, equipamentos de proteção individual, para que possam ser doados. Ele até trouxe alguns dispositivos, uns filtros portáteis para drenar e até mesmo em situações de rio, claro que numa água poluída como essa não é capaz de drenar, mas para que possa fazer a filtragem, na verdade, dessa água. Então, ele trouxe todos esses equipamentos para que possam ser utilizados também pela população, trouxe botas para que possam ser doadas, iguais essa daqui que eu estou nos pés. Então, a gente vê também muita solidariedade em meio a toda essa situação de tragédia, pessoas vindas de longe trazendo donativos que são tão importantes nesse momento e a solidariedade prevalecendo. Agora, há o risco de doenças, né? A gente mostrou aqui um rato morto ainda pela manhã, também um peixe que perdido em meio a toda essa situação estava aqui. A gente até também, a princípio, achou que ele estava morto, mas ele estava vivo, esse peixe, e tomara que consiga aí retornar para o leito do rio, mas é realmente a natureza, né? Acho que os animais estão sem entender o que está acontecendo de fato. A gente mostrou diversos bichos sendo resgatados, os pets, né? Os cachorros, os gatos, mas há toda essa situação adversa onde as pessoas estão procurando entender o que aconteceu de fato, né? Já é difícil, imagine seres que não têm racionalidade, então é muito difícil. A gente agora tem a entrevista do secretário de administração para que a gente possa exibir, contando um pouco sobre como está a ajuda nesses abrigos, porque só em Porto Alegre são 154 abrigos existentes. Mais de 14 mil pessoas estão sendo atendidas nesses locais somente na capital, e ele falou um pouco sobre isso, vamos acompanhar. Olha, a gente tem tido muita resposta positiva dos voluntários desde o início, nos ajudaram bastante, né? Eu te diria que se não fosse eles, né, e essa parceria com o setor público, com guarda municipal, com bombeiros, com brigada militar, polícias, todas as polícias, se não fosse esse trabalho conjunto, a gente não teria conseguido salvar tantas vidas como a gente conseguiu salvar. Hoje nós temos cerca de 14 mil abrigados em Porto Alegre, a grande maioria deles foram resgatadas, né, e passaram pelo Rio Guaíba. Muita gente de Eldorado do Sul, de Canoas, de todas as regiões lindeiras ao rio, né? Bom, a gente acabou de acompanhar a entrevista com o André Barbosa, ele que é secretário de administração, ele que está fazendo a coordenação dos voluntários aqui em Porto Alegre. A gente vai para um outro ponto, para quem nos acompanha pela imagem, para quem está no rádio, a gente vai narrando, para que vocês também possam, de fato, visualizar toda essa situação aqui em Porto Alegre. Porque o nível da água realmente está baixando, porque nesse ponto ali onde tem alguns pombos, eu pedi para o Cris mostrar para vocês, estava coberto de água. Então a gente já vê que o nível já baixou para aquele ponto onde estão ali algumas pessoas, o carro, tem uma embarcação ainda ali. Perto do mercado, a gente até também utilizou um bote. Ainda o nível da água está na altura do peito, então o nível está alto ainda, perto do mercado público de Porto Alegre, mas aqui a gente já vê o nível baixando cada vez mais e torce para que essa situação realmente aconteça, do nível da água baixando, as pessoas podendo recuperar os seus imóveis e dessa forma tentar restabelecer a rotina, não só aqui na capital, mas também todo o Rio Grande do Sul, que foi tão afetado pelas enchentes. Cerca de 85% dos municípios atingidos pelas enchentes, por toda essa tragédia. E conforme eu disse anteriormente, infelizmente 155 vidas perdidas por causa de toda essa situação das chuvas, viu, Soraya? Obrigada, David, por enquanto, pelas suas informações. Bom trabalho para vocês por aí.